Bom dia a todos vocês. Hoje eu vou fazer esse videozinho para vocês, bem rapidinho, sobre o período pré-colonial brasileiro, né, que é outro assunto frequente também, né, nas questões de Enem, vestibulares e seriados. Nós sabemos que o Brasil ele foi descoberto em 1500, né, pela historiografia oficial. Tem até umas outras histórias aí, porém marginais e não muito bem documentadas, que outros povos, talvez os vikings, por exemplo, tiveram aqui no Brasil antes disso. Mas, de forma bem documentada e para o mundo inteiro tido como verdade, é que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. E quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses não encontraram ouro, pelo menos não encontraram de imediato. As primeiras jazidas de ouro no Brasil seriam encontradas só no fim do século XVII, em 1600 e tantão, 1692, e mesmo assim longe de onde os portugueses estavam lá no Nordeste. Então, durante um bom período, entre 1500 e 1530, que nós chamamos de período pré-colonial, houve uma época em que o Brasil já era conhecido, já era descoberto, mas não era colonizado. Porque na falta de ouro, para o mercantilismo riqueza era metal, para o mercantilismo riqueza era acumular metal, era o metalismo. Então, na falta de ouro, o Brasil não interessava economicamente, pelo menos de início. Então, nesse período pré-colonial, em que o Brasil era descoberto, porém não interessava Portugal nos colonizar efetivamente, no sentido de mandar contingentes populacionais para habitar o território, houve só algumas atividades, mas todas elas podem aparecer em questão de prova. Primeiramente, os portugueses encontraram que uma madeira de cor vermelha, cor de brasa, Brasil, por isso pau-brasil, e que daria nome ao país, que era levada para a Europa, e lá na Europa ela era prensada, eles retiravam o líquido dela, e esse líquido era utilizado para fazer tintura de roupas. E a troca que os portugueses faziam com os índios era chamada de escambo, que os portugueses davam para os índios quinquilharias, com pentes, machados, espelhos, em troca, né, de que os índios derrubassem as árvores, descopassem, picassem a madeira e levassem até o litoral em pontos específicos que os portugueses criaram para essas trocas chamados de feitorias. Então, é o escambo do pau-brasil. Era a única atividade econômica viável no período antes da colonização, nesses 30 primeiros anos iniciais, né, de nossa história. E, juntamente com o escambo, a gente tem que lembrar que os portugueses enviavam expedições de reconhecimento da costa. Eram pequenos barcos que vinham geralmente acoplados às grandes caravelas, que quando as caravelas chegavam aqui, esses barcos eram colocados para navegar aqui bem no litoral brasileiro e entrando em alguns rios, né, do Brasil para poder conhecer o nosso litoral. Assim era possível mapear o litoral, encontrar e expulsar estrangeiros, né, que existissem eventualmente por aqui. E o Brasil, assim, já começava a entrar no cenário da cobiça internacional. Que os portugueses mandavam expedições de reconhecimento, que eram também expedições guarda-costas, né, como eram chamadas, é porque franceses, holandeses, ingleses cobiçavam o Brasil e Portugal viu a possibilidade de perder para uma outra nação. E vamos lembrar também, principalmente, a questão cultural do período, ela é até mais incidente nas questões, que foi o estranhamento cultural dos índios e dos portugueses. É porque, na verdade, uma cultura não entendeu a outra com esse primeiro contato. Vamos lembrar que houve poucas guerras entre portugueses e índios, ao contrário da Espanha e de incas, mais e astecas, em que teve muita guerra. Os portugueses mataram muito mais índios pelo choque bacteriológico, por trazer doenças novas para os índios que o sistema imunológico deles não estava acostumado até então, como a gripe e a sífilis. Mas mataram muito mais gente assim que com guerras abertas. E houve então toda uma questão cultural que foi, na verdade, o estranhamento dos portugueses em relação aos costumes indígenas. O primeiro, o fato dos índios não andarem nus. Porque os índios, na cultura deles, eles não atribuíam à nudez nada de erótico, nem a noção de culpa própria do cristianismo, né, em relação a isso. Os portugueses, ao verem os índios e índias nuas, e sem sentir vergonha, ou sem se excitarem pelo fato de estarem nus, para os portugueses os índios eram uma humanidade incompleta. Houve até uma discussão na intelectualidade portuguesa da época se é que os índios eram humanos mesmo. Então, os índios depois até seriam vestidos pelos portugueses no esforço catequético, ou seja, cristianizador dos portugueses, porque o andar nu, para o português, era considerado algo muito pecaminoso, embora para a cultura do índio isso fosse muito normal. Na carta do Pero Vaz de Caminho, uma hora ele até fala que os índios mostravam a nudez com a mesma inocência como mostravam a cara. Para eles, não tinha nada a ver. E
Outra questão, essa mais importante até, foi a questão da antropofagia, porque os portugueses começaram a observar, nesses contatos iniciais, que os índios aprisionavam o guerreiro da tribo inimiga, né, quando eles venciam essas batalhas, e levavam esses guerreiros para a sua própria tribo. E eles viviam um tempo lá, nesse tempo eles podiam eventualmente até ter filhos, eram bem tratados, mas chegava um dia que eles deveriam morrer num ritual em que o índio era morto no centro da tribo com um golpe de tacape, que era um bastão muito grosso dado na nuca, que gerava uma morte instantânea, sem dor, né, teoricamente. E após isso, os corpos dos índios mortos, né, executados, eram assados ou cozidos, né, e as partes desses índios mortos e assados eram dadas às pessoas da tribo. Geralmente o fígado, associado à sabedoria, era dado ao pajé, os genitais às mulheres e os músculos, principalmente de braço e perna, aos guerreiros. O que dá a entender que os índios, ao devorarem outros, eles tinham a noção de que estavam incorporando a sabedoria, a fertilidade e a força, né, dos índios devorados. Então a antropofagia foi típico, né, da cultura tupi-guarani, não de todas as tribos, mas de muitas delas. E para os portugueses isso era a prova de que os índios ou não eram seres humanos, ou se eram seres humanos, eles estavam, na verdade, movidos pelo demônio, para poder comer carne humana. Os portugueses não conseguiam entender que havia todo esse choque cultural. Mas do ponto de vista do índio havia também um estranhamento. Os primeiros índios a se cristianizarem criticavam o fato de comerem a hóstia, e a hóstia era apresentada como o corpo de Cristo dado para eles comerem, como até hoje, né, na crença católica. Então os índios se questionavam, por que eu não posso comer carne de um inimigo, mas eu posso comer carne de Deus? Então é o estranhamento cultural, né? Um povo que não conhecia o outro e acabou se estranhando, portanto, a ponto de duvidar, né, da humanidade do outro. Né? A questão da alteridade, né, que a antropologia coloca muito bem. Então, esse é o recadinho de hoje, né, para vocês nesse vídeo, para vocês ficarem de olho, porque as questões disso são frequentes, né, e de relativa incidência, né, em Enem e vestibulares. Ok? Até o próximo vídeo. Até mais para vocês.